Alexandria, Egito, dezembro de 1924. Em meio ao burburinho cosmopolita de uma cidade portuária que então abrigava gregos, italianos, franceses, britânicos e uma significativa comunidade judaica, nascia Eliyahu ben Shaul Cohen, filho de uma família síria de origem judaica, estabelecida há gerações no território egípcio. Segundo registros históricos e biografias posteriores, a infância de Eli Cohen transcorreu em um ambiente multilingüe, onde o árabe, o francês e o hebraico se misturavam naturalmente nas conversas domésticas e nas ruas do bairro judaico. Documentos e testemunhos de familiares indicam que, desde jovem, Cohen demonstrava aptidão para idiomas e facilidade em transitar entre diferentes círculos sociais, características que décadas depois se revelariam cruciais para sua atuação no campo da inteligência. O Egito dos anos 1930 e 1940 era um território sob influência britânica, mas politicamente efervescente, com movimentos nacionalistas árabes ganhando força, tensões religiosas latentes e o crescimento do sentimento anti-sionista à medida que a questão palestina se intensificava. Análises históricas sugerem que a vida da comunidade judaica egípcia começou a se deteriorar após a criação do Estado de Israel em 1948. Quando ondas de nacionalismo árabe e hostilidade contra judeus locais se tornaram mais frequentes, culminando em expulsões, confiscos de propriedades e violência esporádica. Eli Cohen, já adulto e com educação formal concluída, trabalhava em Alexandria quando as condições para os judeus egípcios se tornaram insustentáveis. Em 1957, ele emigrou para Israel, deixando para trás a cidade onde nascera, mas levando consigo algo inestimável para os serviços de inteligência israelenses: fluência perfeita em árabe, conhecimento profundo dos costumes locais, capacidade de se passar por árabe sem despertar suspeitas e uma compreensão visceral da mentalidade, dos códigos sociais e das nuances culturais do mundo árabe. Reconstruções feitas anos depois por analistas de inteligência apontam que, ao chegar em Israel, Cohen foi rapidamente identificado por recrutadores do Mossad e da inteligência militar como um candidato excepcional para operações clandestinas em território árabe. Documentos desclassificados e relatos de ex-oficiais indicam que ele passou por treinamento rigoroso, que incluía técnicas de comunicação secreta, fotografia, manipulação psicológica, construção de identidades falsas e, crucialmente, aprofundamento de seu conhecimento sobre a Síria, país que se tornava prioridade estratégica para Israel devido à sua posição geográfica, instabilidade política e alinhamento crescente com o Egito de Gamal Abdel Nasser, cujo pan-arabismo inflamava toda a região. Segundo investigações posteriores e análises de historiadores especializados em operações de inteligência, o plano montado pelos serviços israelenses para infiltrar Eli Cohen na Síria foi meticuloso e de longo prazo, evitando a pressa que costuma comprometer missões de espionagem profunda. Cohen recebeu uma nova identidade: Kamel Amin Tabet, rico empresário sírio que supostamente vivia na Argentina, onde teria feito fortuna no comércio de importação e exportação. A escolha da Argentina como país de cobertura não era acidental. Relatos históricos indicam que Buenos Aires abrigava uma grande comunidade síria e libanesa, o que tornava plausível a história de um emigrante árabe enriquecido que desejava retornar à pátria de seus antepassados. Cohen foi enviado primeiro para a Argentina, onde passou meses estabelecendo sua lenda, criando contatos com sírios expatriados, frequentando clubes e mesquitas, construindo uma reputação de homem generoso, nacionalista árabe fervoroso e crítico de Israel. Documentos e depoimentos sugerem que, durante esse período, ele cultivou amizades com figuras influentes da comunidade síria em Buenos Aires, obtendo cartas de recomendação e referências que seriam vitais para sua aceitação em 1962. Finalmente, Kamel Amin Tabet desembarcou na Síria, trazendo consigo presentes caros, histórias convincentes de sucesso no exterior e um discurso inflamado de lealdade ao pan-arabismo e à causa palestina. Análises históricas indicam que a Síria daquele período estava imersa em caos político, com golpes militares frequentes, facções rivais disputando poder, e uma elite governamental e militar ansiosa por demonstrar força diante de Israel, especialmente após a humilhação da união fracassada com o Egito na República Árabe Unida, dissolvida em reconstruções posteriores, apontam que Cohen explorou habilmente esse ambiente de instabilidade e paranoia, apresentando-se como um patriota abastado disposto a financiar causas nacionais e ajudar o governo sírio.
Sua generosidade, aliada ao charme pessoal e à fluência cultural impecável, abriu portas rapidamente. Segundo relatos de investigadores que examinaram o caso, Cohen foi introduzido em círculos sociais de alta elite em Damasco, frequentando festas, jantares e reuniões onde oficiais militares, políticos e empresários discutiam abertamente assuntos sensíveis, muitas vezes regados a álcool, enquanto Kamel Amin Taabet ouvia atentamente, memorizava detalhes e, sempre que possível, fotografava documentos ou anotava informações cruciais que, posteriormente, eram transmitidas a Tel Aviv através de códigos de rádio operados em sua própria residência, sob cobertura de atividades comerciais. Documentos desclassificados e análises de especialistas em inteligência revelam que, ao longo de 3 anos, Eli Cohen conseguiu penetrar profundamente nas estruturas de poder sírias, tornando-se amigo pessoal de figuras como Amin al-Hafiz, que ocuparia a presidência síria, e estabelecendo relações próximas com oficiais de alta patente das Forças Armadas e do Partido Ba'ath. Reconstruções históricas indicam que Cohen foi convidado a visitar instalações militares nas colinas de Golã, posições estratégicas fortificadas que dominavam o norte de Israel e de onde a artilharia síria frequentemente bombardeava vilarejos e fazendas israelenses no Vale Abaixo. Segundo investigações posteriores, durante essas visitas, Cohen sugeriu aos oficiais sírios que plantassem eucaliptos ao redor das posições fortificadas para oferecer sombra aos soldados em meio ao calor intenso da região. Conselho que foi seguido e que, ironicamente, facilitou a identificação das fortificações pela inteligência israelense, uma vez que as árvores se destacavam na paisagem árida das Golã. As informações transmitidas por Cohen incluíam, conforme documentos posteriores revelaram, planos de defesa sírios, posições de artilharia, movimentos de tropas, composição de unidades militares, níveis de prontidão, fraquezas logísticas e, crucialmente, divisões internas no comando militar e político sírio, dados que se revelariam vitais durante a Guerra dos 6 Dias em 1967, quando Israel capturou as colinas de Golã em uma operação militar devastadoramente eficaz. Mas, enquanto Cohen operava com aparente impunidade, análises históricas sugerem que nuvens de suspeita começavam a se formar ao seu redor. Relatos indicam que agentes da inteligência síria, assessorados por especialistas soviéticos e egípcios em contra-espionagem, começaram a notar padrões incomuns de transmissões de rádio em Damasco, sinais emitidos em horários específicos, sempre de curta duração, que desapareciam antes que pudessem ser triangulados com precisão. Segundo investigações posteriores, a pressão sobre Cohen para reduzir suas transmissões ou mudar de local era constante, mas a sede insaciável por informações estratégicas de Tel Aviv e a confiança excessiva construída ao longo de anos de sucesso ininterrupto levaram a uma frequência de comunicações que, retrospectivamente, historiadores consideram imprudente. Em janeiro de 1965, reconstruções históricas apontam que a rede de contra-espionagem síria, utilizando equipamentos soviéticos de detecção de rádio cada vez mais sofisticados e com apoio técnico de especialistas do bloco comunista, finalmente conseguiu isolar a origem das transmissões clandestinas a um bairro específico de Damasco e, posteriormente, ao apartamento de Kamel Amin Taabet. Segundo relatos de investigadores, na noite de 24 de janeiro, agentes da inteligência militar síria invadiram a residência de Cohen, encontrando-o em plena transmissão, com equipamento de rádio ainda ligado, documentos cifrados e materiais incriminatórios que destruíram instantaneamente sua cobertura. Análises posteriores sugerem que o choque foi devastador não apenas para Cohen, mas para os próprios oficiais sírios que o consideravam amigo, revelando a profundidade da penetração israelense no coração do aparato de segurança nacional sírio. Documentos e testemunhos indicam que Cohen foi submetido a interrogatórios brutais, durante os quais, segundo algumas fontes, admitiu sua verdadeira identidade e missão, embora tenha tentado minimizar o alcance de suas atividades. O julgamento que se seguiu foi rápido e amplamente divulgado pela propaganda síria, que explorou o caso como prova da perfídia israelense e como forma de mobilizar sentimento nacionalista. Reconstruções históricas apontam que, apesar de apelos internacionais pela clemência, incluindo pedidos do Papa Paulo VI e de líderes mundiais, o governo sírio, politicamente frágil e sob pressão de facções radicais, decidiu transformar Cohen. Em 18 de maio de 1965, Eli Cohen foi enforcado publicamente na Praça Marjeh, em Damasco, diante de uma multidão,
e com a execução transmitida ao vivo pela televisão síria, em um espetáculo de retaliação que chocou Israel e ecoou internacionalmente. Análises históricas indicam que o impacto da perda de Cohen para a inteligência israelense foi profundo, não apenas pelo valor inestimável das informações que ele fornecera, mas pelo simbolismo de um judeu nascido no Egito, criado no mundo árabe, que dedicou sua vida e, finalmente, a sacrificou em uma missão de espionagem que, 2 anos depois, contribuiria decisivamente para a vitória israelense na Guerra dos 6 Dias. Documentos posteriores sugerem que Israel tentou, em várias ocasiões, negociar a devolução do corpo de Cohen, mas a Síria manteve sua recusa por décadas, transformando o caso em ferida aberta nas relações entre os dois países. Segundo historiadores e analistas de inteligência, a história de Eli Cohen tornou-se lendária dentro do Mossad, símbolo tanto do potencial da espionagem humana, quanto dos riscos inerentes a operações prolongadas em território hostil. E sua trajetória, desde as ruas de Alexandria até a forca em Damasco, permanece como um dos capítulos mais extraordinários e trágicos da história da inteligência no Oriente Médio, ilustrando a complexidade das identidades, lealdades e conflitos que definem aquela região há décadas.